Passo, então, a apregoar o processo propriamente dito, que são os embargos de declaração no inquérito 3.515, cuja papeleta assim noticia o resultado provisório do julgamento. Após os votos dos ministros Marco Aurélio, relator, Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso, que conheciam dos embargos declaratórios e lhe negavam provimento, pediu vista dos autos o ministro Dias Toffoli. E, portanto, retomando esse julgamento, eu passo a palavra ao ministro Vistor, ou, mais possivelmente, ouviríamos o possível reajuste do ministro porque André a intercorrência, Mendonça. uma vez admitida que, havendo uma intercorrência entre o voto do relator e o meu pedido de vista, e o relator originário tendo, não também por vontade própria, mas por destino do tempo se aposentado, querido amigo Marco Aurélio, não estando para decidir essa intercorrência, eu penso que o primeiro voto agora passa a ser o do ministro André Mendonça. Muito bem. Sucessor na cadeira. Em linha de princípio, havendo pedido de vista, retoma-se o julgamento com o voto do ministro Vistor. Mas aqui, diante da questão de ordem que deferimos, tudo sugere que o ministro André Mendonça deseja proferir um voto, aparentemente reajustando o que fez o relator anterior, o que justifica que se ouça Sua Excelência inicialmente e passa a palavra ao ministro André Mendonça. Agradeço, senhor presidente. Eu farei um breve relatório antes de me adentrar à fundamentação, até para recuperar, talvez, a memória de todos os ministros em relação a aspectos que considero sintetizar a discussão trazida nos embargos. Trata-se de embargos de declaração opostos por Arthur César Pereira de Lira, em face do acórdão que recebeu parcialmente a denúncia ofertada pela Procuradoria-Geral da República, dando-o como incurso no artigo 317, parágrafo 1º do Código Penal, que se trata de corrupção passiva. Portanto, inicialmente não se recebeu a denúncia em relação à lavagem de dinheiro. No voto escrito, eu trago uma síntese aqui, trago a ementa daquele julgado de recebimento parcial da denúncia. Prosseguindo, nos embargos opostos pela defesa, esta alegou 1. Omissão quanto à preliminar de inobservância da ampla defesa e do contraditório, uma vez não constar dos autos arquivo audiovisual dos depoimentos prestados pelos colaboradores delatores Alberto Youssef e Rafael Angulo Lopes. 2. Contradição na argumentação quanto ao não acolhimento da alegação defensiva de falta de informações sobre a origem dos dados alusivos aos registros de entrada de Francisco Colombo nos escritórios de Alberto Youssef contidas na planilha trazida pela Polícia Federal. 3. Obscuridade quanto à fundamentação de que teria havido troca de mensagens e ligações entre Jaimerson de Amorim, Arthur Lira e Francisco Colombo no dia da apreensão do numerário, vez que não esclarecida a existência de comunicação entre o ora embargante e o senhor Francisco Colombo. A Procuradoria-Geral da República se manifestou no dia 8 de setembro de 2020 pela rejeição dos embargos. O eminente ministro Marco Aurélio, então relator, apresentou voto rejeitando os embargos, no que foi acompanhado, como já disse, pelos eminentes ministros Roberto Barroso e Alexandre de Moraes na sessão de julgamento do dia 24 de novembro de 2020, sobrevindo na sequência pedido de vista do ministro Dias Toffoli. No dia 3 de março de 2022, os autos foram redistribuídos à minha relatoria em virtude da aposentadoria do eminente ministro Marco Aurélio e da minha posse neste Supremo Tribunal Federal. Recentemente, já em 27 de fevereiro de 2023, quando ainda pendente o pedido de vista de Sua Excelência o ministro Dias Toffoli, a defesa do acusado apresentou petição endereçada ao relator, narrando o fato superveniente ao início do julgamento dos embargos,
e que teria um impacto infringente no resultado. Nessa petição, a defesa arguiu, em suma, que 1. Os fatos narrados no inquérito 3989 foram levados em consideração para o recebimento da denúncia neste inquérito. Mas, no dia 2 de março de 2021, após a oposição dos embargos à denúncia apresentada contra Arthur Lira no referido inquérito 3989, o qual investigava a organização criminosa apelidada de Quadrilhão do PP, da qual Lira faria parte, foi rejeitada pela segunda turma deste tribunal, esvaziando parte da narrativa contida na acusação. 2. Que após o recebimento da denúncia nestes autos, entrou em vigor a Lei 13.064, de 2019, o pacote anticrime, acrescentando o disposto no inciso 2 ao parágrafo 16 do artigo 4 da Lei 13.850, de 2013, vedando o recebimento da denúncia com fundamento apenas nas declarações do colaborador premiado. Que o mesmo pacote anticrime alterou o artigo 158-A do Código de Processo Penal, que exige a apresentação ou ao menos a acessibilidade da cadeia de custódia das provas apresentadas em juízo. 4. Que a mesma inovação legislativa trouxe a necessidade de que houvesse o registro das tratativas e dos atos de colaboração em meios ou recursos de gravação magnética ou equivalentes. E 5, que o pacote anticrime trouxe também no artigo 28A a possibilidade do acordo de não persecução penal. Aberta vista à PGR, em função dessa nova manifestação da defesa, o Ministério Público Federal alterou seu posicionamento original e se manifestou no dia 4 de abril do corrente ano pelo provimento dos embargos e a consequente rejeição da denúncia ofertada anteriormente pela própria acusação. Alegou, em síntese, a ausência de justa causa para o recebimento da ação penal. Nesse sentido, sustentou a ausência de elementos exógenos às colaborações, fundadas elas próprias em relatos de, abre aspas, ouvir dizer, comprovando que os valores encontrados com o secretário parlamentar Jaimerson Amorim teriam relação com as ações do deputado Arthur Lira para manter Francisco Colombo no cargo de presidente da CBTU. No mais, o Ministério Público Federal rechaçou as alegações defensivas quanto à quebra da cadeia de custódia, bem como aquela alegação relacionada à ausência nos autos dos registros audiovisuais das colaborações premiadas. No entanto, deixou de oferecer acordo de não persecução penal em razão justamente da proposta de rejeição da denúncia. Assim, definida a questão de ordem, autorizando-me a prosseguir no julgamento dos embargos declaratórios em função desses novos fatos, eu, assim, voto, senhor presidente e eminentes pares. Em primeiro lugar, tratando dos fatos novos, à luz dos quais os embargos devem ser analisados e que é o objeto delimitado para o meu voto nesta tarde. São dois, efetivamente, os fatos novos. O primeiro, a própria rejeição do inquérito 3989, e o segundo, a alteração do posicionamento da Procuradoria-Geral da República, pedindo agora a rejeição da denúncia. Embora as alterações legislativas trazidas pelo pacote anticrime não constituam fatos novos propriamente ditos, eis que entraram em vigor antes do início do julgamento dos embargos, a análise da subsunção das inovações aos eventos e elementos probatórios constantes dos autos deve ser avaliada, levando-se em consideração o novo quadro que se apresenta, qual seja o arquivamento do inquérito e a mudança de posição do Ministério Público Federal. Dentro desse contexto,
E estabelecidas essas premissas, limitarei o meu voto à ponderação dos argumentos defensivos à luz dos já mencionados fatos novos, supervenientes ao início do julgamento dos embargos e ao cotejo deles com as inovações do chamado pacote anticrime. Assim, me manifesto agora e voto no tocante à manifestação do titular da ação penal pela rejeição da denúncia. Impõe-se principiar neste ponto o exame dos fatos supervenientes, ressaltando a significativa e sintomática mudança de posicionamento da Procuradoria-Geral da República, a qual, na qualidade de dominus litis, está a pedir a rejeição da inicial acusatória por ela mesma proposta. É certo que, uma vez posta a lide em juízo, a posição do Ministério Público não vincula necessariamente o órgão julgador. Tanto assim que, mesmo diante de um pedido absolutório em alegações finais, pode a autoridade judicial optar pela condenação, sempre fundamentadamente. É igualmente certa a ausência de previsão legal de julgamento antecipado do feito por infundada desistência do órgão acusador, o que se mostra vedado em virtude do princípio da indisponibilidade da ação penal pública, positivado no artigo 42 do Código de Processo Penal. Entretanto, tem-se no presente caso uma situação sui generis, na qual, antes mesmo da estabilização da decisão de recebimento da denúncia, sem que tenha havido trânsito em julgado, o órgão acusatório revê a sua posição e pugna pela rejeição da acusação. Não houve, por assim dizer, o completo aperfeiçoamento da relação jurídico-processual com a formação definitiva do actum trium personarum. Não à toa, ainda se está a tratar oficialmente, nos presentes embargos, de julgamento de feito da classe inquérito, e não da classe ação penal. A eventual discordância judicial em relação aos argumentos do Ministério Público, embora possível, implicaria a situação na qual, desde o início do processo e antes mesmo da determinação de citação do acusado, o qual ainda sequer é tecnicamente réu, o titular da ação penal não deseja ver o acusado processado e crê não haver justa causa para que haja ação penal. Criar-se-ia a situação, penso, idealmente indesejável, próximo a colocar o judiciário no papel de acusador, criando assim risco de mácula ao próprio princípio acusatório. Disso decorre, ao meu sentir, a imperiosa necessidade de observância do redobrado rigor para eventual discordância do que, no caso concreto, propõe o Ministério Público, o qual é também fiscal da lei e presumivelmente age em prol da justiça e não de interesses privados. Assim, conquanto seja possível, como já disse, o prosseguimento da ação a despeito do parecer da Procuradoria-Geral da República, para tanto seria importante que seu equívoco em não mais enxergar a justa causa se mostrasse absolutamente patente e desarrazoado, o que não se verifica, penso, na hipótese dos autos. Nesse sentido, entendo que a análise judicial que se deve fazer diante da clara posição assumida pelo órgão acusatório e do peculiar momento processual, há que se ater à verificação da plausibilidade e razoabilidade da desistência manifestada. Em outros termos, cabe examinar se o posicionamento acusatório guarda consonância razoável com os elementos dos autos, se não é aberrante, se não é teratológico, se não se baseia em flagrante desídia ou motivo escuso, sob pena de o órgão julgador se substituir ao acusador. Em suma, o exame deve recair sobre a legalidade do ato. Analogicamente, cumpre lembrar que a jurisprudência histórica e uniforme desta Corte reconhece ser irrecusável a promoção de arquivamento do inquérito pelo titular da ação penal pública, no âmbito da competência originária do Supremo Tribunal Federal.
E isso porque os elementos da investigação antes do início da fase contraditória se destinam principalmente ao titular da ação penal, a quem cabe exclusivamente formar a opinião delite. Cito nesse sentido, senhor presidente e eminentes pares, os seguintes precedentes: inquérito 207, relatoria do ministro Francisco Rezec; inquérito 1030, relatoria do ministro Nery da Silveira; PET 2509, em agravo regimental, relatoria do ministro Celso de Mello; inquérito 4513, agravo regimental, relatoria do ministro Roberto Barroso; redator para o acórdão, ministro Gilmar Mendes; e ainda mais de uma dezena de precedentes sobre a matéria. Essa irrefutabilidade da promoção do arquivamento do inquérito no âmbito do Supremo Tribunal Federal observa a peculiaridade de que, à medida que o arquivamento é promovido pelo próprio Procurador-Geral da República, não cabe aplicação do artigo 28 do CPP, não havendo que se falar em controle do mérito ou revisão por autoridade superior. Não se pode deixar de constatar a enorme similaridade que a situação presente, na qual há manifestação do órgão acusatório pelo não recebimento da denúncia, guarda com a promoção de arquivamento de um inquérito, vez que, em ambas, o que se tem nos autos são apenas elementos de convicção colhidos na fase inquisitorial, ou seja, no pré-contraditório. Ademais, no caso do inquérito 4631, recentemente julgado, houve situação bastante semelhante com a que agora se tem. No mencionado feito, a Procuradoria-Geral da República apresentou denúncia contra o deputado federal Arthur Lira, contra Francisco Ranulfo Magalhães Rodrigues, Alberto Youssef, Leonardo Meirelles e Henri Royer de Carvalho, na qual descreveu condutas enquadradas em tese nos tipos penais de corrupção passiva, corrupção ativa, evasão de divisas e lavagem de capitais. O inquérito em referência, de número 4631, havia sido instaurado a partir do traslado das peças informativas justamente do inquérito 3989, com o fim de esclarecer possíveis repasses indevidos de recursos por parte da construtora Queiroz Galvão a parlamentares do Partido Progressista. Contra a decisão que determinou sua notificação para a resposta escrita, nos termos do artigo 4 da Lei 8.038 de 90, o denunciado Arthur Lira ofereceu embargos de declaração recebidos como agravo regimental. Chamada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República se posicionou pelo provimento e rejeição da denúncia em fase do acusado, ou seja, a situação basicamente a mesma. No caso, o eminente ministro relator Edson Fachin trouxe à colação trecho de parecer de Gustavo Badaró, no qual o professor titular de processo penal da USP defendeu uma releitura realista do artigo 42 do CPP, segundo a qual, abro aspas, promover a pretensão processual significa poder movê-la ao longo de todo o arco procedimental, mas também a possibilidade de a remover, fecha aspas, de forma que a indisponibilidade da ação penal deveria ser interpretada à luz do artigo 121, inciso 1 da Constituição, sendo com este compatível somente na situação em que proíbe o Ministério Público de desistir da ação penal pública de modo infundado, por mero capricho ou interesse pessoal. Não obstante, Sua Excelência, o ministro Luiz Edson Fachin, concluiu que, embora a Procuradoria-Geral da República tivesse aderido à tese defensiva sustentada pelo acusado, era incontroversa e indisputável a necessidade de controle judicial das razões apresentadas para a retratação dessa denúncia. Assim, fazendo referência à decisão e voto do ministro Luiz Edson Fachin, disse Sua Excelência, a alteração da opinião delicti manifestada pela Procuradoria-Geral da República em momento posterior
ao ajuizamento da denúncia no Supremo Tribunal Federal, no procedimento regido pela Lei 8.038 de 90, não prescindiria do controle de legalidade das razões apresentadas, a ser realizado pelo órgão colegiado competente. Naquele caso, então, após realizar dito controle das razões apresentadas, o ministro relator concluiu, na linha do que havia propugnado o órgão acusatório, pelo provimento dos embargos para rejeitar a denúncia contra Arthur Lira, pois a exordial acusatória não atendia, abro aspas, aos requisitos mínimos do artigo 41 do Código de Processo Penal, no ponto relacionado à descrição das condutas do único detentor de prerrogativa de foro. Digo eu agora, aqui, tal como no caso supracitado, penso deva ser aplicado o mesmo entendimento. De sua manifestação, ou seja, da manifestação da PGR, não se extrai teratologia, desídia ou ausência de fundamentação razoável, cumprindo repisar que o órgão acusatório é não apenas o titular da ação penal, mas também, sempre, fiscal da lei, agindo de forma presumivelmente idônea e no interesse da justiça, de acordo com o princípio da boa-fé processual e com os princípios que regem o Ministério Público. Assim, pelas razões mencionadas e considerando o teor do artigo 4º, parágrafo 16, inciso 2, da Lei 12.850, trazidos pelo pacote anticrime, tenho que a manifestação da PGR deve ser acolhida, o que melhor atenderá ao princípio acusatório, eis que se mostra razoável e guarda consonância com os elementos dos autos, como passo mais especificamente a pontuar a seguir. Aqui, senhor presidente, eminentes pares, eu farei uma síntese, não a leitura completa, de alguns elementos dos autos que indicam a ausência de corroboração por outros elementos, além da fala dos colaboradores premiados. Eu reitero que a peça acusatória ela faz uma correlação direta entre o presente inquérito ou os fatos aqui tratados com os inquéritos arquivados de número 3996 e 3989, que boa parte dessa narrativa ela é construída, portanto, à luz dessas premissas daquele que seria o quadrilhão do PP, cujos fatos apurados resultaram em arquivamento, e faço referência às falas dos colaboradores premiados, de modo especial Alberto Youssef e aquele que era um dos seus prepostos. No âmbito da colaboração, assim consta das declarações de Alberto Youssef, que somente Colombo comentou com o declarante sobre o pagamento de vantagens indevidas envolvendo a CBTU, que, entretanto, havia fofoca no Partido Progressista de que Arthur de Lira recebia valores da CBTU e não os dividia com o partido, que, porém, não sabe como foram feitas as operações. Ou seja, o principal colaborador afirmou que sabia da influência do denunciado sobre a CBTU e que a ele teriam sido pagas vantagens indevidas por Francisco Colombo não por conhecimento próprio e direto, mas porque Colombo havia lhe dito e porque havia fofocas. Já o seu preposto de Alberto Youssef, o colaborador Rafael Angulo, assim se pronunciou: que o declarante ouviu ligações de Youssef, que não sabe dizer especificamente a quem Youssef se referia ou qual era esse político, que o declarante acredita que Youssef poderia estar falando com algum político do Partido Progressista, pois o declarante sempre presenciou contatos de Youssef com políticos desse partido. De se notar, assim, que o segundo colaborador apenas intui que o político de quem Youssef falava com Colombo pudesse ser do Partido Progressista.
ele não afirma categoricamente sequer que era realmente um político de tal agremiação e, menos ainda, quem seria exatamente esse político. Já Francisco Colombo, que fora presidente da CBTU, faleceu em maio de 2014 e jamais foi ouvido no âmbito das investigações. Diante desse quadro, no qual até mesmo as colaborações premiadas foram menos esclarecedoras do que, em geral, se verifica em casos semelhantes e apontaram com vagueza a real relação entre corrupto e corruptor, mostrar-se-ia fundamental que o restante do caderno inquisitorial suprisse a fraqueza probatória de forma especialmente convincente, notadamente quanto aos sensíveis pontos ressaltados, a fim de conferir suporte mínimo necessário para o recebimento da inicial. A esse respeito, concluiu da seguinte forma a Procuradoria-Geral da República. O fato é que Alberto Youssef narrou fatos, em sua maioria, que de ele ouvir dizer, ou assim interpretou, porém não participou deles, os quais são de difícil comprovação, não apenas considerando o lapso temporal transcorrido, mas associado ao fato de que o falecimento de Francisco Colombo aumenta sobremaneira a dificuldade na descoberta de novas provas aptas a corroborar a denúncia. Além dos relatos dos colaboradores Alberto Youssef e Rafael Angulo, que poderia confirmar a existência ou apresentar informações mais detalhadas de eventuais negociações espúrias envolvendo a indicação e manutenção dele na presidência da Companhia Brasileira de Trens Urbanos, seria o próprio Francisco Colombo, presidente da CBTU à época dos fatos, o qual faleceu em maio de 2014. Assim, a prova da materialidade consubstanciada na apreensão de valores em poder de Jaimerson Amorim, por si só, não é suficiente para a formulação de um juízo de justa causa para a denúncia. Constata-se, em função disso, a razoabilidade da conclusão do titular da ação penal em não vislumbrar suficientes elementos indiciários a demonstrar o nexo de causalidade entre a apreensão dos valores em poder de Jaimerson e a suposta mercancia da função pública para manter Francisco Colombo em seu cargo. Eu trato aqui agora, nos tópicos seguintes, de dois aspectos. Primeiro, do acordo de não persecução e, segundo, das demais argumentações da defesa. No âmbito do acordo de não persecução penal, a Procuradoria-Geral da República admitiu em sua manifestação o cabimento teórico do acordo. Diz que apenas não o ofereceu, pois propôs a própria rejeição da denúncia por ausência de justa causa. Nos termos do artigo 28A do CPP, o Ministério Público pode propor o acordo de não persecução no caso de infração penal praticada sem violência ou grave ameaça, ou com pena mínima inferior a 4 anos. É o que se tem no presente caso. Assim, na hipótese desta primeira turma afastar os argumentos do órgão acusatório quanto à ausência de justa causa, penso ser imperioso desde já reconhecer que, neste caso, deve a Procuradoria-Geral da República ser instada novamente a se manifestar fundamentadamente quanto à propositura ou não do referido acordo, declinando as respectivas razões. Quanto aos demais argumentos defensivos, que são quebra da cadeia de custódia e ausência dos registros audiovisuais das colaborações, eu entendo que esses elementos não trazem prejuízo à defesa e não seriam, por si só, elementos aptos a justificar a rejeição da denúncia. Assim, eu concluo no seguinte sentido. Conheço e dou provimento aos embargos de declaração para, nos termos do artigo 395.3 do CPP e de acordo com o parecer da Procuradoria-Geral da República, que o acolho, rejeitar integralmente a denúncia oferecida contra Arthur César Pereira de Lira, subsidiariamente, em caso de não acolhimento pela turma da manifestação do órgão acusatório quanto à ausência de justa causa, torna-se cabível, antes do
da análise do recebimento da denúncia, novo encaminhamento dos autos à Procuradoria-Geral da República para o pronunciamento fundamentado quanto à propositura ou não do acordo de não persecução penal. É como voto, senhor presidente. Muito obrigado, ministro André Mendonça. E, portanto, e em realidade alterando o voto do relator anterior, conhece, tal como fizeram o relator anterior, mas provê os embargos rejeitando a denúncia. E, subsidiariamente, considera a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República para verificar eventual oferecimento de acordo de não persecução penal. Agora sim, ministro Dias Toffoli, Vossa Excelência é o ministro Vistor e lhe passo a palavra. Pois não, senhor presidente. Cumprimentando a todos novamente, eu farei juntada de voto por escrito e, pelos fundamentos do meu voto, eu chego à mesma conclusão do eminente relator. Então, pelos fundamentos que eu farei juntada, não vou lê-los aqui para não tomar tempo, não são tão discrepantes daqueles trazidos pelo eminente relator, ministro André Mendonça, eu acompanho Sua Excelência acolhendo os embargos de declaração para rejeitar a denúncia e, subsidiariamente, aqui eu já diria, é uma consequência do plenário virtual, não é? No que a gente já vota, considerando um eventual, trazendo para o plenário presencial, digamos assim, aquela prática que nós temos no virtual. Acaso não acolhido para rejeitar, subsidiariamente, eu também votaria no sentido da manifestação do órgão acusatório. Muito obrigado, ministro Dias Toffoli. Como vota o ministro Alexandre de Moraes? Presidente, cumprimentando novamente Vossa Excelência. Gente, eu inicialmente quero ressaltar também, assim como na questão de ordem, quero ressaltar a excepcionalidade da atuação da Procuradoria-Geral da República nessa oportunidade. Como destacado pelo eminente ministro relator, não há vinculação do Poder Judiciário à manifestação pós oferecimento da denúncia, seja por eventual desistência, que não existe no nosso processo penal, seja inclusive por pedido de absolvição. Esse é um tema sempre árido, principalmente a partir da Constituição de 88, que adotou um sistema acusatório, só que nós temos um sistema acusatório híbrido, com a existência de uma polícia judiciária, com a possibilidade do Poder Judiciário, mesmo perante vários precedentes do Supremo Tribunal Federal, perante um pedido de absolvição, analisar os fatos uma vez já oferecida a denúncia. O Ministério Público é o titular da ação penal pública, não é o titular de todo o processo. E digo isso para se evitar confusão aqui, porque de tempos para cá nós estamos vendo várias, eu diria assim, vários arrependimentos de denúncias ofertadas anteriormente. O arrependimento... Ministro Alexandre, me permite uma parte? Pois não. Por favor. Rapidamente, por isso que eu disse e deixei claro que eu acompanho o relator no dispositivo, mas pelos fundamentos do meu voto, porque nem tudo também eu assinaria embaixo o que Sua Excelência falou, concordando com o que Vossa Excelência agora está dizendo, para ficar mais explícito, já que eu não quis fazer a leitura do meu voto. Obrigado, ministro Dias Toffoli. Também não farei a leitura do meu voto, presidente, eu juntarei, mas acho que essas premissas são importantes, porque mesmo nesse caso, o arrependimento só é eficaz, diríamos assim, se houver fortes elementos, eu diria, para um verdadeiro trancamento da ação penal. E aqui nós temos ainda uma outra peculiaridade, que nós temos embargos de declaração em andamento ainda. Então, a denúncia foi recebida, mas há embargos de declaração que eventualmente podem ter efeitos infringentes. Nesse caso específico, todos nós recordamos, houve um recebimento parcial da denúncia,
E nesse recebimento parcial de denúncia, efetivamente, eu diria, a prova básica foram duas as provas básicas. E eu, inclusive, cito no meu voto de recebimento da denúncia, tudo que havia sido narrado e tudo que estava sendo apurado também na segunda turma. Então, isso é muito importante, no inquérito 3989 da segunda turma, em que também o denunciado Arthur Lira, na primeira turma, estava denunciado na segunda, o chamado mensalão do PP, e o segundo ponto é a delação premiada, que apontou toda uma sequência de eventos. Relembrando aqui a questão do assessor que foi pego com dinheiro nas roupas íntimas no aeroporto de Congonhas. Vem a Procuradoria agora e diz exatamente, em primeiro lugar, que não houve, não diria nem o trânsito em julgado, como diz a Procuradoria, não houve a preclusão do recebimento da denúncia, porque há embargos declaratórios, correto. Que realmente, em 2 de março do ano passado, na verdade, em 2 de março de 2021, mas após o recebimento dessa denúncia pela primeira turma, a segunda turma deu provimento aos embargos da defesa de Arthur Lira e rejeitou denúncia em relação a fatos e suposta associação criminosa que também teria atuado nesse caso. E as provas foram levadas em conta. Então, aqui é realmente um fato superveniente importante. Diz a Procuradoria, e concordo com ela nesse caso, afasta a argumentação relativa à cadeia de custódia, porque as provas que apareceram, não há nenhuma, aqui, a meu ver, nenhuma quebra em cadeia de custódia que levem à irregularidade das provas. Mas, e aqui é o ponto principal, a Procuradoria ressalta, e cito rapidamente um trecho, em que pese os elementos de prova apresentados à denúncia sejam suficientes para comprovar a existência de vínculo entre Arthur Lira, Germisson Amorim e os valores apreendidos em poder desse último, apenas os relatos dos colaboradores de que ouviu dizer não são suficientes para o recebimento da denúncia. Na verdade, tudo ficou embasado no relato dos colaboradores. A narrativa inicial foi feita com base na delação e com base num comparativo e, inclusive, no modus operandi da denúncia que havia sido ofertada na segunda turma. Esses dois grandes elementos, dos quais os demais partiram, esses dois grandes elementos acabaram deixando de existir. Os fatos supervenientes acabaram impossibilitando o recebimento da denúncia só com base na delação, e se tirarmos a delação e tirarmos a rejeição da denúncia na segunda turma, realmente não vislumbro justa causa para o prosseguimento, mas não vislumbro também por um terceiro fato, não só pela questão da delação, não poder o recebimento, não só pelo fato da queda da acusação e da ação penal, da rejeição da denúncia na segunda turma, mas principalmente porque a própria Procuradoria, com a sua manifestação, já afirmou que permanecerá inerte numa eventual produção probatória. Então, nós temos aqui a confissão de um arrependimento, nesse caso eficaz, que só protelaria algo que desde já é verificado como sem condições de garantir uma ação penal com justa causa. Então, presidente, com essas considerações, eu acompanho o relator, o novo relator, na ausência da justa causa, mas não acompanho em relação à subsidiariedade do acordo de não persecução penal. O acordo de não persecução penal, ele exige confissão por parte do autor. Em nenhum momento houve a confissão por parte do autor. Se houvesse a confissão por parte do autor, nós não precisaríamos aqui nem analisar esse arrependimento eficaz da Procuradoria-Geral da República. Então, acompanho na questão
do trancamento da ação ou da rejeição da denúncia simplesmente. Obrigado, ministro Alexandre de Moraes, que acompanha, portanto, o ministro André Mendonça no conhecimento e no provimento dos embargos. Declaração, e também o ministro Dias Toffoli, e, portanto, até o momento a questão da subsidiariedade não se coloca, porque há consenso até o presente momento. Como vota o ministro Luiz Fux? Presidente, com essas razões agora, com muita profundidade pelo ministro Alexandre de Moraes, eu também vou acompanhar. Não só porque nós já fixamos a tese de que apenas com base em delação não é possível receber a denúncia, é preciso que outros elementos consubstanciem a acusação, na medida em que a acusação contra um homem público não é apenas o recebimento de uma denúncia formalmente perfeita, é algo que traz um gravame bastante expressivo. E, com base exatamente nesses elementos, a segunda turma arquivou, rejeitou a denúncia. Então, isso seria praticamente, pela conexidade dos fatos, um verdadeiro bis in idem. E, em terceiro lugar, eu realmente não tinha tentado por esse aspecto, mas realmente a rejeição da denúncia tem um aspecto diferente do pedido originário de arquivamento, em que se pode reabrir com novas provas. Mas a rejeição da denúncia, com base nesses elementos de provas, que foram rejeitados pela segunda turma, implicaria em a primeira turma figurar como uma instância revisora da segunda turma. Então, eu acompanho os votos até então lavrados. Obrigado, ministro Luiz Fux. Também não entro na questão da delação, porque ela pressupõe confissão do delatado. Obrigado, ministro Luiz Fux. Também eu, inclusive pela maioria já formada, farei um voto muito sintético. Nós estamos aqui diante de um inquérito policial que havia sido instaurado para a apuração dos crimes de corrupção passiva e de lavagem de dinheiro envolvendo parlamentar federal. A primeira turma havia recebido a denúncia quanto ao crime de corrupção passiva, não havia recebido quanto ao crime de lavagem. Houve apresentação de embargos de declaração pendentes de julgamento, ocasião em que o ministro Dias Toffoli pediu vista. Na volta do julgamento, em data de hoje, o ministro André Mendonça suscitou questão de ordem acerca da possibilidade de ele, embora tendo sucedido o ministro Marco Aurélio, poder votar pela mudança do quadro, sobretudo normativo, e da posição da Procuradoria-Geral da República. A questão de ordem foi acolhida e Sua Excelência votou no sentido de rejeição da denúncia. A hipótese, como lembrou o ministro Alexandre de Moraes, é excepcionalíssima, porque o Supremo tem a posição de que, como regra geral, o Ministério Público é o titular da ação penal, mas, uma vez proposta, ela se torna indisponível, e acho que essa é a regra geral e nós aqui a reiteramos. Não obstante isso, a Constituição consagra o princípio acusatório, de modo que o Ministério Público continua a ser o titular da ação penal. E ele próprio suscitou aqui nos autos a superveniência de modificação legislativa, que é o ponto que eu considero mais importante, e, diante dela, o Ministério Público modificou a sua posição em relação ao opinio delicti e pedindo a rejeição da denúncia. Nós temos, para bem e para mal, a posição de que, havendo pedido de absolvição pelo Ministério Público, por exemplo, ou de não continuidade da ação, não há nada que nós possamos fazer. No caso específico da possibilidade do ministro André Mendonça votar, ainda que ele não pudesse votar, sendo o novo relator, poderia até conceder um habeas corpus de ofício. Portanto, penso que seria um formalismo excessivo nós não admitirmos a
manifestação do ministro André Mendonça e a mudança de posição da Procuradoria-Geral da República à vista de uma mudança legislativa. Eu considero isso muito importante. De modo que, por essas breves razões, e também eu estou acompanhando o ministro André Mendonça na rejeição da denúncia. Diante disso, eu proclamo o resultado, pegando aqui parte dispositiva da decisão do ministro André Mendonça, com o seguinte teor. Proclamo o resultado. O tribunal, por unanimidade, conhece dos embargos infringentes e lhe dá provimento para nos... Perdão? O que eu falei? É porque não deixa de ser efeitos infringentes. Repito, então, a proclamação. O tribunal, por unanimidade, conhece do recurso e dá provimento aos embargos de declaração para nos termos do artigo 395, inciso 3 do Código de Processo Penal e, de acordo com o parecer da Procuradoria-Geral da República, rejeitar integralmente a denúncia oferecida contra Arthur César Pereira de Lira. Não há razão para prosseguirmos com o restante da parte dispositiva, porque não há subsidiariedade a se aplicar. Este é o resultado, cumprimentando o ilustre advogado aqui presente, Dr. Pier Paulo Bottini.